Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena, nesse canal YouTube, desta vez comentando uma peça de teatro, né? Um teatro bastante clássico, palco italiano. Trata-se da peça A Escola de Mulheres, que está lá no Teatro Aliança Francesa, lá no centro, até dia 4 de dezembro de 2022. É uma peça bastante singela, com uma apresentação de cenário e figurino bastante austera, tentando replicar um pouco assim como teria sido assim uma peça lá na metade do século XVII, quando viveu o seu autor Molière, né? É um trabalho que assim tem uma graciosidade para o nosso tempo, né? Porque ele discute a história de Inês, Agnes, né? Uma menina que é criada por Arnulfo para ser a sua esposa. É criada assim à distância de todo e qualquer contato com homens, de todo e qualquer contato com sexualidade, com desejo, com a paixão, né? Porque a teoria do Arnulfo é que, tendo ele apenas o contato exclusivo com ela, isso vai desenvolver uma forma de paixão, de interesse, de enamoramento dela, né, em relação a ele. Bom, é o seu benfeitor, é o seu protetor, é aquele que está assim possuindo a pequena de 16 anos, Inês. Bom, as coisas saem errado, é uma comédia. Inês se apaixona por Horácio. Há uma série de estripulias nesse encontro, nesse conjunto de encontros, e que acaba, vou dar um spoiler, porque é uma peça absolutamente assim clássica, né? E que acaba com a realização do encontro desencontrado entre Horácio e Inês, uma vez que Inês, na verdade, é a filha de um outro personagem, e que a sua verdadeira origem, então, é revelada ao longo da peça, tornando aquilo que parecia improvável, impossível, né? O casamento com Horácio, o rival mais jovem de Arnulfo, acaba vindo, então, a corresponder ao desejo do pai verdadeiro de Inês. Por que essa peça, assim, que não é uma das peças maiores de Molière, né? Não é o Doente Imaginário, Misantropo, né? Porque essa peça me parece assim interessante de ser comentada, né? Tanto pela sua simplicidade, quanto pela importância de retornar a certas ideias, né? Num momento de discussão, vamos dizer assim, do lugar social da mulher, né? E de o quanto já se caminhou para que algumas perguntas pudessem ser colocadas. É claro que quando você volta para uma posição anterior, certos absurdos vão então poder ser escutados com um olhar e com ouvidos mais atentos, né? Que a confusão contemporânea talvez dificulte para alguns perceber a natureza do drama que está em curso. Essa ideia de criar alguém para si, né? De pegar uma criança e dizer assim, olha, eu vou torná-la a minha mulher, é uma fantasia de incesto. É uma versão de uma fantasia de incesto. É uma fantasia que está por trás de uma série de relações que a gente poderia dizer possessivistas do homem em relação a sua mulher, a sua mulher entendida com sua propriedade. Então, isso que hoje se discute, né? De onde vem esse senso de propriedade? Vem de uma história, né? Aí estamos no século XVII, em que isso era perfeitamente possível, né? Em que uma mulher ela saía da sua família para o convento, como é o caso de Inês, ou então para o seu próximo dono, que seria então seu futuro marido. Interessante a gente perceber como mostrou o professor querido, né,
Philippe Villemar, num texto antigo da década de 90, né, onde ele lê Escola de Mulheres, e ele vai dizer assim, olha só que interessante, se a gente pensa o Édipo estruturalmente, a gente vai ver que ele está sendo discutido nessa pequena peça chamada A Escola de Mulheres. E isso permite, então, que a gente desfaça essa relação, né, de que o Édipo é prioritariamente visualizado pela ideia de um menino que, então, o herói é o homem, né, que está cobiçando a sua mãe. E é, então, atravessado, interditado pelo seu pai. Essa confusão entre funções e personagens. É o contrário. O que acontece, nesse caso, é um pai incestuoso. É um pai que está criando uma extensão de si mesmo, né? Isso depois vai aparecer em Pigmalião, isso vai aparecer em uma série de fantasias masculinas, né? De apropriação, de colecionismo, de posse, né? Dessa que seria assim a mulher em sua imagem e semelhança. Mas veja aí, como o Édipo também está invertido, porque não é a criança que cobiça o adulto, é o adulto que cobiça a criança. Talvez isso tenha que ver com a modernidade, talvez isso tenha que ver com a preservação da estrutura e a alteração de termos. Se o incesto, então, foi deslocado para a figura desse pai libidinoso, a gente pode dizer que a rivalidade, né, pai e filho, que a gente encontra na versão edipiana clássica, foi deslocada para uma rivalidade generalizada com todos os outros homens. De novo, aqui, o pequeno Édipo é o adulto, mas só que ele é um adulto farsesco, ele é um adulto que não está à altura da sua adultez, é um adulto que se comporta como uma criança. Uma criança que quer possuir, que quer ter os seus brinquedos, nesse caso sua mulher, e que rivaliza com todos os outros que ele imagina estão cobiçando o seu próprio brinquedo. Então, Arnolfo é um fofoqueiro, Arnolfo é aquele que está o tempo todo dizendo que aquele seu rival ele está sendo traído, é um cornudo, né? Tem uma peça do Molière, acho que já explorava isso antes, né? Essa ideia de que os homens, na medida que eles são dominados por esse desejo de possessão, eles são indiretamente dominados por um complexo de cornudo. De que alguém vai desapropriar, alguém vai despossuir, alguém vai levar embora. Por quê? Porque o sujeito está... Aquele que pensa a mulher como sua propriedade vai estar indiretamente pensando que o outro exerce sua propriedade, vai retirar a sua propriedade a qualquer momento. Né? E quando ele orienta o seu desejo, a sua libido, a sua pulsão para o outro, né, o rival, o que acontece? Ele esvazia o seu interesse, o seu investimento na relação com aquela própria mulher, que será, nesse caso, sua futura esposa. Então ele está muito mais interessado em dominá-la, né, em contê-la dentro de um convento, em criar os funcionários que vão, assim, evitar que ela tenha qualquer contato com o quê? Com a sexualidade, com a paixão, com o amor. E assim, com essa teoria que, aliás, muitos homens, infelizmente, têm até hoje, né, de que se ela tiver olhos só para mim, ela vai me desejar. Bom, isso é próprio, né, do segundo elemento complexivo no Édipo. É o contrário. É o terceiro que induz o desejo. O fechamento num sistema dual induz o quê? A familiaridade, a amizade, a rotina, dois irmãos, é tudo que tem que ver com a destruição do desejo. Então, do que nós estamos falando? Século XVII, né? O mesmo século de Descartes, o mesmo século de Pascal, o mesmo século... um século depois de La Rochefoucauld, de Bruyère, os grandes moralistas franceses, né, que estão dizendo o quê? Olha, meu amigo burguês, né, meu amigo que acha que uma vida bem vivida é uma vida cheia de posses, né, inclusive mulheres possuídas. Olha, meu caro, você tem que distinguir muito bem o amor de soi, o amor de si, e o amor propre, o amor próprio. Porque confundindo essas duas coisas, o amor de si e o amor próprio, você não vai conseguir amar o outro e você vai permanecer escravo de uma espécie assim de déficit amoroso permanente, de um medo de perda, de uma paranoia, de uma perseguição que se realiza na Escola de Mulheres com esse complexo do cornudo. O complexo do cornudo, no fundo,
em termos edipianos, é uma maneira de introduzir o desejo natal, impoluta, natural, virginal, Inês. Né? É o seu ciúmes que diz para ela, há um terceiro entre nós. É o seu ciúmes, é o seu medo da perda que diz, é esse terceiro por onde passa o meu desejo. E não você. Isso, como a gente vê na clínica contemporânea, né? De como tragicamente o ciumento cria as condições para a sua própria traição. Né? Como ele começa a falar, você aí, essa saia tá muito para cima, você aí, essa roupa tá se mostrando muito para aquele outro, olha só, você está muito oferecida. E é um discurso todo que vai dizendo o quê? Que vai incitando para o desejo para se reorientar para essas outras pessoas, para esses terceiros, quartos e quintos. Então esse é o paradoxo trágico do Arnolfo. Ele desconhecendo os efeitos pervasivos, destrutivos da relação de propriedade e de posse, ele começa a criar a sua própria tragédia, ele começa a criar o seu próprio inferno. Ele começa a criar, como nas tragédias clássicas, né? Quanto mais ele foge de um destino, mais ele o realiza. Só que agora a versão é outra. Quanto mais ele quer possuir Inês só para si, mais ele indica o lugar terceiro, mais ele indica que, ela vai desejar Horácio e não a ele mesmo, né? A terceira inversão edipiana, né? A primeira é que o incesto vai se dar do pai para a filha e não do filho para a mãe. A segunda é que a rivalidade não é entre filho e pai, mas entre os pais ou entre os homens, a rivalidade entre os mestres, vamos dizer assim, possuidores de mulheres. E a terceira reformulação do complexo edipiano é que o parricídio não vai ser mais um ato em que o filho se revolta contra a dominação do pai e o enfrenta e hostilmente mata o pai. Não, o parricídio é a perda de uma mulher. Perda de uma mulher para outro homem, a perda de uma mulher pela insuficiência da sua capacidade de amar, a perda da mulher como a perda do falo. Né? Se você colocar a mulher no lugar do falo, imaginar que o falo é sua propriedade, que ele não circula, que ele não é uma suposição, uma mediação entre os desejos humanos, você vai necessariamente perdê-lo. Está aí posto, né, a figura da tragédia encenada nessa obra tão simples, né, que é a tragédia, vamos dizer assim, mais contemporânea, que é a tragédia do burguês, do pequeno burguês, né, que é o Arnolfo. Onde é que a gente vai encontrar, né, os traços da sua patologia burguesa? Né? Não só nessa ideia de que ele vai possuir, né, que ele define-se pelo que ele tem, mas na insegurança ontológica que disso decorre. Ou seja, aquele que se define por aquilo que tem está criando uma incerteza sobre aquilo que ele é. Cedo ou tarde vai dizer assim, mas enquanto que eu sou? Eu não sou nada, eu sou um cavaleiro de uma armadura vazio por dentro. Onde que está o detalhe que revela isso? Né? A mudança de nome. Esse é o quarto elemento da estrutura edípica. Vamos lembrar, Édipo, Lábdaco, Laio, todos eles nomes que se referem ao quê? A dificuldades no corpo. Né? Um é gago, o outro manca, o terceiro tem os pés inchados. Mas agora, nessa tragédia moderna, a gente tem Arnolfo, que é um novo nome de Corneille. Corneille, que é outro teatrólogo, né? Também as voltas com esse deslocamento da comédia dell'arte italiana para a comédie française, e que ele usa, como tantas vezes, né, a mulher usava essa estratégia de combinar elementos reais, né, pessoas e nomes reais, introduzindo isso, misturando isso com personagens fictícios. Então, ele se apresenta como Arnolfo, mas ele é o Corneille. Vejam só aí a insegurança ontológica. O seu nome não é um nome verdadeiro, é um nome falso. Mas o que se preserva, né, é que ele continua a ser Arnolfo de la Souchet. Souchet quer dizer, em francês, é uma expressão que remete à descendência. Né? Então, Arnolfo é sua descendência. Né? Qual é o problema do burguês? Ele não é aristocrata.
Ele não nasceu, ele não tem sangue azul, ele não é alguém que pode se posicionar com todas as prerrogativas no seu ser e dizer, eu sou um nobre. Ele é um sujeito deficitário. Ele é um sujeito que está às voltas com a ausência de um predicado. Eu não nasci, eu não tenho uma descendência, né? Eu não venho de uma descendência. Por isso ele muda o nome como se fosse então um título, né? Um barão, um vice, um visconde, um duque, mas mantém esse traço sintomático, né? O Arnulfo de La Souchet, aquele que está em busca de uma descendência, mas a trama é em torno disso. Eu vou criar a Agnes ou Inês e me casar com ela. Vai dar tudo errado. Vamos lembrar que a mulher está dizendo para esse indivíduo, né, nascente e burguês, dividido entre espaço público e privado, que tem uma tragédia de base. Tem uma tragédia que é, primeiro, a sua confusão entre o amor de si e o amor próprio, né? Quer dizer, pelo amor próprio, o desejo de não ser traído, a ideia de que ele é uma exceção à regra, que todos os homens são traídos, mas ele não é traído. Por quê? Porque ele é outro, porque ele não é ele mesmo, ele mudou de nome. Ele não se assume como proteção para essa falta ontológica básica de raiz, da qual ela não quer, com a qual ele não quer se haver. Então ele faz o quê? Ele é alguém que empreita o seu cuidado, né? Na sua relação com a sua amada, mas que é também, assim, potencialmente sua filha, né? Ele contrata funcionários, ele envia ela para o convento, ele paga, né? Imaginando que com isso a retribuição desse pagamento será a retribuição amorosa, né? Imaginando que o pagamento substitui os cuidados, o carinho, a presença, né? Ele empreita a educação, ele empreita a sua potência amorosa, e isso acaba dando mal, isso acaba destruindo, né? E acaba punindo o seu excesso de amor próprio e a sua falta de amor de si. A sua falta de reconhecimento, a sua incapacidade de reconhecer que ele é um velho, que ele não vai atrair pelos seus próprios dotes uma moça linda como a Inês. Bom, e do lado de Inês, né, há uma inversão. Quem é o adulto da peça? Inês. O Arnulfo é o burguês, ou seja, o falso adulto. Conhece esse, né? Que é aquele que tem mundos e fundos, mas se comporta como uma criança. Uma criança mimada que acha que ter, possuir ou falo o tornará alguém, né, consistente, alguém desejável, alguém amável. Não vai dar certo. Do outro lado, a gente tem Inês, que é um protótipo do personagem de Rousseau. Ou seja, aquela que é entregue aos cuidados, vamos dizer assim, mais ou menos artificiais, né? Sem contato com a civilização perversa, sem contato com o mundo tal qual ele é. E veja, isso está na raiz do machismo. O verdadeiro machista, ele vai afastar as outras pessoas e deixar aquela pessoa, né, como uma espécie de estátua de bibelô que ela põe na parede e vai depois por outra e outra e outra. É um colecionismo sintomático que faz parte desse funcionamento. Mas voltando a Inês, ela é esse personagem que não aprendeu a se reprimir. Ela é esse personagem que não aprendeu que o desejo implica uma espécie assim de engano, de auto-engano, de reviravolta permanente. Então ela, como um verdadeiro sujeito, segue aquilo que lhe causa Horácio. Então se devota a ele, se apaixona por ele, é causada por ele. Justamente porque essa ideia de proteger alguém do desejo, no fundo, é uma espécie de redoma onde o desejo se torna mais sensível, né? Onde o sujeito se torna mais, assim, aderente à proximidade de um objeto, né? Do objeto no sentido psicanalítico, objeto causa de desejo. Porque as estruturas defensivas, as estruturas de repressão estão, vamos dizer assim, menos ativas, diria, né, o filósofo Rousseau. Então ela, seguindo o seu amor de si e não o seu amor próprio, ela é o inverso de Arnulfo nesse sentido, se apaixona e no final se casa com
Horácio com aquela voz de fundo, que no fundo parece uma reedição do antigo coro da tragédia grega, mas que agora se instala no personagem de Cristaldo, né? O que é o Cristaldo? O Cristaldo é aquele burguês que entendeu que ele não é aristocrata e aquele aristocrata que entendeu que ele perdeu a sua posição no mundo para o burguês, né? Que agora tem os meios, tem os poderes, tem os dotes e as propriedades. Então o Cristaldo é o lugar da contradição, né? Vamos dizer assim, o lugar da voz do analista, o lugar de onde vem aqueles conselhos, né? Aquelas colocações tão interessantes ao longo da peça, né? Que falam a voz de Sancho Panza. Veja bem, meu senhor, se você não quer ser cornudo, então não se case. É óbvio que você não pode se casar, porque se casar é admitir a possibilidade de que aquela pessoa possa escolher outra. E, na verdade, um casamento só sobrevive quando essa possibilidade é efetiva e real e a pessoa diz, bom, continuo a te escolher e não ao outro. Aquele que não quer passar pela prova do amor, pela prova da escolha amorosa, pela liberdade do desejo, que não se case, mas que também ficará como uma criança, né, um adulto infantilizado, alguém que tem uma relação primária, alguém que tem uma relação, no fundo, de escravo, né, de escravizado, se a gente for pensar na figura do Hegel, né, com o outro, com o mundo, com o seu próprio destino. Então, uma peça que mostra-se como é que estava isso lá no começo, essa conversa, como é que ela era, né? O que ela remontou do complexo de Édipo para a gente tirar essa ideia de que então o Édipo, o filhinho tá aqui, o papai lá, o parricídio é sempre a mesma coisa, o Édipo é uma estrutura, dá para ver muito bem ali a reversão moderna da tragédia, portanto, a reversão moderna das funções que compõem o complexo de Édipo, porque o complexo de Édipo nada mais é do que um dispositivo de individualização, de criação de indivíduos, né, para esse mundo, indivíduos divididos, de indivíduos às voltas com a tragédia do falo, né, a comédia do falo, vai dizer o Lacan, e a tragédia do desejo. Então, quem quiser conferir na boca do caixa como é que isso funciona, aliás, várias alusões do Lacan a Racine, Corneille, Molière, até 4 de dezembro, no Teatro da Aliança Francesa, solo sagrado do lacanismo, muitos congressos, muitos lançamentos, muitas coisas aconteceram lá. O saudoso Luiz Carlos Nogueira organizava várias nossas jornadas na antiga Aliança Francesa lá do centro. Senti muitas saudades desses velhos e bons tempos quando fui assistir com a atuação sensacional de Brian Penedo Rossi na figura do Arnolfo lá no Teatro da Aliança Francesa. É isso aí, gente. Desejo em cena. Cena é teatro antes de ser cinema. Vamos lembrar e clica aqui no Aqueronta Movebo, porque ele vai te levar para a tragédia antiga e para a tragédia moderna, que não é a mesma coisa.